Crianças e adolescentes são pessoas em condições vulneráveis, que estão em desenvolvimento psíquico, físico e moral, e quando sofrem algum tipo de violência, tornam-se cada vez mais frágeis. Nesta edição, nós recebemos a promotora de justiça titular da 43ª Promotoria de Justiça especializada no combate aos crimes contra crianças e adolescentes, a doutora Lana Pessoa. Doutora, seja muito bem-vinda ao MP Contexto. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui nesse podcast. E é muito importante falar desse tema, né, que é tão cruel à nossa sociedade. Promotora, de início, eu já quero saber como essas denúncias chegam aos órgãos competentes de atuação. Bom, as denúncias elas chegam por meio de vários órgãos, né? Nós temos a nossa delegacia especializada, que é a DPCA, que ordinariamente ela recebe a maioria dos casos. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, onde a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, se quiser, né? Porque muita gente não denuncia também para se preservar, mas através da ouvidoria ela pode fazer essas denúncias que chegam ao Ministério Público e chegam aos órgãos de investigação. Também pode ser feito diretamente à Promotoria de Justiça, né, que se encontra num complexo integrado aqui em São Luís, onde nós temos o Instituto de Perícia, nós temos a Delegacia Especializada e o Ministério Público atuando conjuntamente. Então é muito importante dizer que as denúncias elas podem ser feitas por vários meios e principalmente se quiser se manter preservado de forma anônima. Isto porque com a Lei Henri Borel, né, que nós sabemos que é uma lei muito importante de 2022, que nasceu justamente depois daquele caso do Rio de Janeiro, aquela criança que foi morta pelo padrasto e pela mãe, e o que aconteceu ali? A criança muitas vezes denunciou, inclusive chegou a denunciar para a avó e para algumas outras pessoas, só que essas pessoas não tomaram nenhuma providência, né? Então as agressões foram se agravando até que culminou na morte da criança. Então a Lei Henri Borel vem justamente priorizar isso, as denúncias, que elas podem ser feitas por qualquer canal e de forma anônima. Qual é o fim princípio disso? É justamente denunciar a violência doméstica contra a criança e adolescente. A gente fala de violência doméstica, a gente estava comentando os índices elevados, né, que ainda existem no Brasil. A senhora pode trazer alguns dados para a gente? É recente, já desse ano, dados alarmantes, né? Que o Brasil registra 637 casos de violência contra crianças de até 6 anos por dia, isso dá 28 a cada hora. Ora, uma criança adolescente, ela é agredida, né, a cada 28 a cada hora, isso é muito preocupante, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que trouxe isso para a mulher, então a Lei Henri Borel, ela é nos moldes da Maria da Penha, só que voltada para criança e adolescente. Nesse rol da Lei Henri Borel, é importante destacar que nós temos as medidas protetivas. E como requerer essas medidas protetivas? Muitas vezes um pai espanca a criança, muitas vezes ocorre também o abuso, né? Então, as pessoas procuram, a família procura o Ministério Público, procura a delegacia, justamente para entrarmos com as medidas protetivas, de forma a preservar essa criança e adolescente que está sendo vítima de abusos, de violências, né? E uma das coisas primordiais é que a gente busca justamente afastar esse agressor da criança, justamente para preservar a criança para futuramente não se ver como aconteceu no Rio de Janeiro, como se aconteceu no Rio Grande do Sul, com o caso Bernardo, que essas crianças ou adolescentes elas foram vítimas de homicídio. Promotora, como o Ministério Público atua na proteção de crianças e adolescentes? O Ministério Público atua de várias frentes. Ele atua de forma extraprocessual, né,
que é o caso quando a gente trabalha a sociedade, né, informa a sociedade, e ela trabalha de maneira processual, que é dentro dos processos. Então, o Ministério Público, ele pode receber essa demanda externa, encaminha para investigação, é feita toda a investigação pela DPCA. Depois dessa investigação, a DPCA nos devolve, e a partir daí, a gente, se houver provas concretas, a gente denuncia, pode arquivar ou pode pedir novas diligências. De forma que há um trâmite aí direto entre delegacia e Ministério Público para apurar todas essas denúncias que são feitas. E dentro dessas ações, a gente tem agora um projeto bem interessante que se chama Crianças e Adolescentes Protegidos. Fale um pouquinho desse projeto. Esse projeto, a gestora sou eu, titular da 43ª, mas há vários parceiros, né, principalmente os da infância, né, Dr. Márcio Tadeu, Dr. Arnoldo, Dr. Rosalvo, que trabalhamos juntos na feitura deste projeto. Este projeto, ele é justamente fazer essa mobilização de prevenção à violência doméstica contra criança e adolescente, porque muitas vezes os pais acham que pode castigar os filhos de forma física, agredir, né? E é justamente a gente quer trazer essa prevenção. Dentro desse projeto, nós temos subprojetos. Por exemplo, colocar cartazes nos condomínios, nos moldes da Lei Maria da Penha, né? Para alertar os síndicos, os condôminos, os moradores, de que se vê uma criança sendo agredida, eles têm por obrigação, o ECA diz, a Constituição também, eles têm por obrigação denunciar. Por quê? Se a mulher, nós temos que denunciar que, em tese, ela teria mais condições de se defender, imagine uma criança e um adolescente que está em formação física e psicológica, são muito mais vulneráveis, né? E nós temos que dar proteção através desses órgãos. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, ela vai fiscalizar, porque nós temos uma lei estadual que diz que tem que ser afixado cartazes alertando sobre a questão da violência doméstica contra criança e adolescente, e todo condomínio deveria ter já os cartazes. Nós vamos ter um dia D de mobilização em relação a esse fato. Nós teremos também como mobilizações nas escolas, nos bairros, vamos trabalhar com as promotorias distritais, no sentido de reunir associações, fundações, vamos trabalhar com as promotorias das fundações e associações, justamente para nos dar esse suporte de chegarmos a toda a sociedade ludovicense, no sentido de fazer justamente essa mobilização de proteção à criança e adolescente. Promotora, ainda de forma a atuar nessa proteção das vítimas, a gente sabe da resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público, que pede agora a implantação de núcleos de atendimento às vítimas. E o Ministério Público do Estado do Maranhão não ficou de fora disso. E agora, no dia 16 de maio, nós vamos ter a instalação desse núcleo. Fale um pouco mais dessa ação. A determinação do Conselho Nacional, através da resolução 243, foi no sentido de que todos os ministérios públicos brasileiros tivessem seus núcleos próprios de atendimento à vítima. Por que isso? Porque agora, tanto o Judiciário como o Ministério Público, e até outras instituições, eles estão com um olhar diferenciado para a vítima, o que não acontecia. O que não estava acontecendo, né? A gente pegava, denunciava muitos direitos e garantias para o denunciado, mas nós, na verdade, esquecia um pouco da vítima, da situação da vítima, né? Principalmente aquela vítima mulher, aquela vítima criança, adolescente, né? Então, nós estamos com esse olhar agora, a sociedade voltou o olhar para a vítima. Então, todas as instituições, elas estão trabalhando, umas de forma coordenada, outras nem tanto, mas para justamente fazer esse atendimento, esse apoio a essas vítimas de crime, né? Que nós sabemos que o crime em si, a conduta, quando uma pessoa é aviltada, né, seja no seu corpo ou através da sua sexualidade, ela deixa marcas. E nós precisamos dar esse apoio. O núcleo de apoio às vítimas, ele vai trabalhar em 3 eixos: no apoio jurídico, no apoio psicológico e no apoio social. Então, nós vamos nós vamos trabalhar tanto nessa questão de proteger, de dar apoio às vítimas na questão psicológica, mas também, ao mesmo tempo, ajudá-las a encontrar, muitas vezes que elas não têm informação sobre os seus direitos na sociedade.
né? Nós sabemos que as mulheres têm muitos direitos, mas muitas vezes eles não são requeridos porque elas não têm conhecimento. Então, entra a parte jurídica para dar esse suporte, né? A questão jurídica e a questão social, justamente para dar esse suporte. E o apoio também psicológico. Para isso, é claro que o Ministério Público não ia ter condição de atender, de fazer esses atendimentos. Então, nós estamos trabalhando a rede de proteção à vítima. Hoje, por exemplo, nós assinamos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça e muitas entidades, como a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria Pública, Corpo de Bombeiro e outras entidades não governamentais que trabalham com essa causa, justamente para quê? Para que possamos encontrar juntos soluções, amenizar a situação dessa vítima. Então, vamos trabalhar em rede e para isso nós vamos ter que contar com os CRAS, com os CREAS, justamente para nos ajudar nesse enfrentamento dessa calamidade que eu digo, de tantas vítimas de criminalidade que assola o Brasil e não poderia, o Maranhão também não fica de fora. Promotor, eu agradeço a sua presença, os esclarecimentos e desejo sucesso nesses novos projetos e que a gente consiga, de fato, né, ter aí números cada vez mais positivos em relação a esse tema. É o que nós buscamos, né? Que o Conselho Nacional realmente está buscando colocar essas vítimas num lugar de maior importância. Eu que agradeço, Fabíola, estar aqui e espero ter colaborado com as respostas. Muito obrigada.